Boa noite. Vamos então dar início ao nosso estudo do livro Mediunidade e Obsessão, Caso de Ernestina. Quero lembrar sempre que é possível participar através do Facebook, com perguntas, com alguma dúvida. Nós tentaremos responder durante esse estudo. Posteriormente, nós teremos a gravação do programa no canal do YouTube. E lá você também pode fazer comentários, colocar alguma observação. Aproveitar e se inscrever em nosso canal José Soares de Melo, lá do YouTube. Mas vamos agora, para dar início ao nosso estudo, fazer um comentário introdutório através de uma obra de Emmanuel, que temos aqui. É o livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 14, versículo 6. Aqui nós separamos um pequeno trecho. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. É o comentário, o capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, que aqui nós iremos acrescentar algumas observações para percebermos melhor a riqueza desse conteúdo, dessa página de Emmanuel. Ele inicia dizendo que aceitar a tutela, a proteção, o amparo de Jesus e marchar em companhia dele se traduz em aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Vamos comentar logo esse primeiro trecho. Então, na medida em que nós nos abrimos a estabelecer a companhia de Jesus de forma significativa em nossa vida, nós entramos numa escola de aprendizagem aonde servir, trabalhar na renovação permanente e incessante para o bem é parte espontânea do trabalho de harmonização nossa com as leis divinas. E continua Emmanuel, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma. Ele coloca isso de forma bem clara, porque por trás dessa renovação incessante para o bem e desse trabalho construtivo em todos os momentos da vida significa termos acertado os passos, os objetivos e as metas com os propósitos das leis divinas em nossa vida. Por isso ele conclui dizendo, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Ou seja, no direcionamento para o aproveitamento máximo da oportunidade evolutiva que estamos tendo aqui na Terra. Esse é o resultado final de termos aceitado a tutela de Jesus e marcharmos em companhia dele. Desse modo, nós iremos iniciar o estudo do livro Mediunidade e Obsessão no capítulo O Caso de Ernestina, que é mais um caso extraído do livro Os Mensageiros.
tal como os últimos que nós estivemos aqui analisando, traduz a experiência de uma irmã que, na sua última encarnação, tendo não aproveitado convenientemente a preparação e a vivência dos objetivos a que havia se proposto na sua vida, ela conversa e traz a sua experiência em termos de alerta, de advertência para todos nós. Nós percebemos aqui, como já outrora havíamos comentado, o cuidado, a reiterada assistência dos espíritos do bem, para que nós possamos aproveitar ao máximo a experiência encarnatória, sobretudo tendo havido a oportunidade sublime do encontro com a palavra do Cristo através da revelação espírita. Essa experiência que estamos tendo na atualidade tem que representar um passo decisivo de mudança de rota das nossas encarnações. Até a última oportunidade que estivemos na Terra, a grande maioria de nós esteve plenamente envolvido nas ilusões do materialismo, no apego à vida do corpo e nos sofrimentos decorrentes disto. É nessa encarnação atual que o contributo máximo que é dado a nós pelo conhecimento da revelação espírita nos possibilita estabelecer uma linha retilínea de harmonia com as leis divinas e fazermos da nossa presente encarnação a alavanca determinante do êxito para esta oportunidade e para as vindouras. Então vamos agora compartilhar os esclarecimentos que Ernestina coloca no livro Os Mensageiros. Aqui é uma conversação que ela está tendo com a amiga, que ao tomar ciência do sentimento de culpa e de arrependimento de Ernestina, diz o seguinte: mas como tudo isto impressiona! Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para todos nós. Essa amiga de Ernestina expressa admiração e surpresa pelo ocorrido na oportunidade reencarnatória fracassada que Ernestina teve. Afinal de contas, como o texto deixa de forma bem evidenciada, ela tinha tido uma preparação extraordinária. Antes de ter vindo para a sua última existência no corpo, onde recebeu o nome de Ernestina, ela antes disso tinha se preparado no ministério
do esclarecimento, da comunicação em nosso lar. E nessa preparação, ela se evidenciava uma aluna de grande aproveitamento. Podemos também aqui já ir tirando uma lição e contextualizando a nós mesmos perante essa lição que se inicia de Ernestina. Quantos de nós usufruímos aprendizagem, advertência e iluminação face os objetivos da vida antes de termos mergulhado no corpo na atual experiência física? A maioria de nós que conhecemos o Espiritismo. Mas, por outro lado, mesmo sem ter a lembrança precisa desta preparação, temos apenas, a maioria de nós, intuições e pressentimentos. Mas fora disso, quantos de nós não estamos tendo agora, na presente encarnação, uma iluminação vasta do conhecimento que nos é dado pela doutrina espírita? Podemos, inclusive, analisar histórias como esta de Ernestina para tirar lições redobradas sobre os objetivos da nossa vida. Então, nós estamos tendo agora, com a doutrina espírita, uma preparação, uma iluminação de raciocínio, de deduções da vida espiritual muito grandes. E isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade perante esta doutrina, perante a nossa própria vida, em termos de vivenciarmos profundamente, intensamente, os objetivos do Evangelho do Cristo. Tão profundamente ligados à revelação espírita. Mas voltando aqui ao texto. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Vamos ver o que Ernestina vai redarguir à sua amiga. Fui culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. A história de Ernestina faz parte do capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Queremos aqui já antecipar que no projeto reencarnatório dela estava incluído as tarefas na área efetiva da mediunidade. Ela teria um encontro com a doutrina espírita e se sentiria chamada às tarefas de intercâmbio espiritual. E para isso, ela teve uma preparação bem específica para o êxito, que incluía resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, os espíritos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier,
mostram nas suas mensagens e nos seus ensinos a quantidade de responsabilidades face os deslizes e desequilíbrios que a maioria daqueles que hoje têm a mediunidade ostensiva realizaram e se propõem resolver através da prática da mediunidade com Jesus. Todos os médiuns ostensivos podem, através do conteúdo da doutrina espírita, refletirem a uma grande carga de débitos a serem pagos e resgatados. Por isso pediram e escolheram, através da bênção da mediunidade, resolver de uma vez só várias questões difíceis e pendentes do seu passado encarnatório. E, ao mesmo tempo, efetuar construções novas na vivência da caridade e do amor. Mas Ernestina diz: não vigiei como se impunha. Mas ela sabia que era para vigiar. Ela tinha também sido advertida sobre isto antes de ter mergulhado no corpo físico. Não obstante, as impregnações fluídicas e magnéticas estabelecida no orbe de provas e expiações como é a Terra, facultam com que, não poucas vezes, o contato com o corpo físico leve, médiuns, trabalhadores da seara espírita, a fracassos e erros, pela ausência da vigilância, da oração também, como já advertia e alertou muito o Cristo. É claro que essa vigilância, ela naturalmente se estabelece quando a nossa vida é um atestado continuado da prática do bem, de estarmos sensibilizados a sermos intermediário dos espíritos benfeitores ao longo do dia a dia. Nunca e não exclusivamente só no horário da reunião mediúnica. Porque é assim que muitos médiuns fracassam. O compromisso da mediunidade é um compromisso de vida, de rotina diária, de relacionamento, no lar, na família, na sociedade, em todas as áreas onde o médium estiver. Quando isso está bem conscientizado nele, a vigilância se dá de forma espontânea e natural, que foi o que não aconteceu com a Ernestina. Continuemos. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Então, aqui mais 2 pontos bem interessantes para o estudo nosso, vivenciado pela nossa irmã Ernestina. Primeiro, um fato que não poucas vezes ocorre.
o chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio. Ou seja, o que foi necessário da parte das leis divinas, da intervenção dos benfeitores espirituais, para que na fase ideal da vida de Ernestina ela tivesse o chamamento ao serviço, ao contato com a doutrina espírita, isso se deu naturalmente e no momento certo. Ela acrescenta: nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos. Então também não faltou amparo, ajuda de espíritos guias, de espíritos benfeitores ao lado dela, para que fosse exitosa a sua experiência encarnatória. Mas ela conclui: desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Dos homens aqui ela se referia sobretudo aos trabalhadores encarnados do grupo espírita que ela fazia parte. Não poucas vezes, um certo exagero de vaidade, de orgulho, de prepotência que podemos ter, de nos julgarmos melhores do que outros, nos separa do aproveitamento ideal do trabalho na casa espírita. Ela acrescenta: também dos desencarnados que procuravam se comunicar através dela. Ela também desconfiava se era, de fato, eles o que diziam ser. Mas ela foi mais além. Ela desconfiava até dela mesma. Certamente, o passado de outras encarnações de Ernestina deixou certas brechas de imperfeições espirituais que só vieram de fato a se manifestar durante a encarnação dela. E agora, no próximo texto, a amiga de Ernestina volta a fazer uma observação sobre o caso dela. Você, ouvidor, quer dizer, esqueceu que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade? A amiga de Ernestina faz uma referência a algo que é profundamente importante para qualquer um de nós. A percepção da vida, dos acontecimentos, durante a nossa encarnação, na perspectiva do espírito imortal, da vida que sempre continua, é imprescindível para o aproveitamento das oportunidades de crescimento e de evolução que, sobretudo através da espiritualidade e da mediunidade, nos é propiciada. Quando aqui a amiga fala que o nosso maior interesse da alma
é a realização de algo útil para o bem de todos, com vista ao infinito e à eternidade, é imprescindível que essa perspectiva de imortalidade esteja sendo bem trabalhada em nós. É claro que a doutrina espírita nos dá os instrumentos excelentes para esse trabalho interior que somos provocados a fazer. Mas não poucas vezes nós olvidamos isso. Nós esquecemos. E aí vão entrando as brechas para levar ao fracasso da nossa embarcação carnal. A amiga continua em mais uma observação. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão. Não há como fazermos efetivamente o bem sem luta contra os dragões de inferioridade que trazemos dentro de nós mesmos. Porque o assédio dos elementos contrários, a ironia da ignorância, as sugestões inferiores, elas só encontram sintonia em elementos que trazemos no nosso íntimo. E isso prepara as grandes quedas. Há de cada um de nós que tem recebido de presente, na atual encarnação, as luzes do Consolador prometido por Jesus, de arregaçar mangas, porque dentro de nós há selvas e animais selvagens, através dos condicionamentos do egoísmo, do orgulho, da prepotência, da vaidade humana, e que durante inúmeras encarnações alimentamos. E agora precisamos resolver. Não sem lutas. Ninguém pense em que porque agora está fazendo bem, está envolvido nas atividades da assistência, da caridade, do amor ao próximo, que não haverá lutas. Haverá. Mas os maiores e principais inimigos estão dentro de cada um de nós. Não estão fora. Continuando. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço. Porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria. Eis aí a questão. Toparmos com indiferença, com críticas, com pessoas negativas, mesmo dentro da seara espírita. Porque foi aí onde houve os maiores choques de Ernestina. É natural isso, porque é procedente do nosso passado existencial. Nós não fomos boas peças no passado. E por isso agora, nada de descanso injustificável. É levantarmos o ânimo
e enfrentarmos as dificuldades, sobretudo para aqueles que trabalham na área da mediunidade ostensiva, são chamados a trilhar. Porque nesses, diz Emmanuel, normalmente os débitos são ainda maiores. Agora nós iremos para as partes de comentário que no livro Mediunidade e Obsessão é colocada sobre a história de Ernestina. O primeiro tópico está na página 79 do livro. Há no movimento espírita, atualmente, duas correntes nocivas. A dos místicos, que acreditam em tudo que acontece no campo mediúnico. A dos céticos, que duvidam de tudo, como fez Ernestina. Então, a situação vivenciada por Ernestina nos anos 40, época em que o livro foi publicado, se assemelham ainda às que hoje se dão. Por isso, essa obra, atualizando e contextualizando nos dias em que vivemos, diz: há no movimento espírita, atualmente, essas duas correntes nocivas. Uma na qual o médium acredita em todo o espírito, em toda a comunicação que vem através dele. Outra em que o médium duvida de todos e não acredita em nenhum. No caso de Ernestina, ela passou a não acreditar nem nela mesma. Mas ao par desses dois exageros, está a linha tênue do bom senso, do equilíbrio, da análise ecológica, como nós veremos mais adiante. Em ambas, vemos a prática do personalismo. As pessoas julgam ter as atitudes corretas, mas não utilizam o bom senso kardeciano na análise dos fatos mediúnicos. Então, por trás dos exageros está sempre um laço forte de personalismo, de orgulho, às vezes até de melindres. As pessoas julgam ter as atitudes corretas, mas, na verdade, não utilizam o bom senso kardeciano, para o qual a presença da lógica, da razão, da análise cuidadosa, tendo por base, sobretudo, o livro dos médiuns, é indispensável. Como são poucos os que seguem o caminho do meio entre o misticismo e o ceticismo. Grande parte do bem não é efetivada pela prática da mediunidade terapêutica com Jesus. Porque essa mediunidade terapêutica, ela tem por premissa, por base, a aplicação do bom senso kardeciano no aproveitamento e na análise das mensagens e dos fenômenos mediúnicos. Continuando. Ao invés de reflexionar sobre o sentido da mediunidade em sua vida, para poder sintonizar-se com os instrutores espirituais que acompanhavam a sua tarefa mediúnica, deixou que a preguiça e a acomodação a levassem para o ceticismo.
Então, ter participado de orientações e de esclarecimentos no plano espiritual antes de encarnar. Ter encontrado a renovação dessas orientações ao aproximar-se da doutrina espírita. Eram para habilitar mais do que suficientemente o aproveitamento do amparo espiritual que Ernestina teve, sobretudo porque ela tinha assistência de benfeitores espirituais ao seu lado. Mas ela fechou-se a essas orientações, dando vazão ao ceticismo, à dúvida, de uma forma tão intensa que levou ela ao fracasso encarnatório. Com ela, essa foi a área frágil da personalidade. Foi o calcanhar de Aquiles. Mas variando em cada um de nós é que sabemos exatamente os pontos mais frágeis da nossa vida. E para eles temos que ter o cuidado devido, sobretudo aqueles que têm tarefa na mediunidade, para não se atrapalhar. Vamos aqui para mais um slide do nosso estudo. É o penúltimo slide. O medo sentido por Ernestina é muito recorrente entre os médiuns. Em um chega a ser tão grande que lhes impede as ações. Assim, algumas pessoas sabem que têm uma tarefa no campo da mediunidade, mas fogem, utilizando vários argumentos para anestesiar a própria consciência. Então, esse medo que é analisado aqui sobre Ernestina, tem muitos médiuns que possuem. Esse medo muitas vezes se instala a partir da dúvida se de fato aquela comunicação, aquela presença é um espírito desencarnado ou é uma criação da sua mente. E esse processo de dúvidas, que poderia ser sanado através de um estudo sistemático, de uma aprendizagem continuada da doutrina espírita, não logra esse êxito por descaso ou preguiça do médium. Quantos médiuns ostensivos na doutrina espírita, ao iniciar o trabalho nas reuniões ordinárias, semanais, descuidam-se do estudo, de participar de grupos de estudos, de aprimorar seu conhecimento sobre a mediunidade. Quantos? Muitos. E há uma conotação sutil de acomodação e de preguiça por trás disso. Como foi o caso de Ernestina. Por isso aqui diz, assim algumas pessoas sabem que tem uma tarefa no campo da mediunidade, mas fogem, utilizando-se de vários argumentos. Que esses argumentos, normalmente, se dão de uma forma de justificativas subterrícias, falsas, aonde é colocado, muitas vezes, situações de ordem material e temporária como impeditivas do compromisso na área da mediunidade. Não sabendo esses médiuns do trabalho cuidadoso que lhes foi dado de preparação
antes de ter encarnado. Vamos agora para nossos últimos comentários. Nós reencarnamos para adquirir segurança existencial, como filhos de Deus e aprendizes da vida que somos. Ainda há por trás das grandes quedas, dos grandes fracassos na área da mediunidade, as pessoas que assumiram compromisso com essa área, ao estarem reencarnadas, quererem ter uma vida comum, de hábitos, de compromissos sociais, de vivência no dia a dia semelhante a todas as pessoas, inclusive aquelas que sequer conhecem o Espiritismo. E quando vem um chamado para o trabalho de fato disciplinar, regular na seara espírita, essas pessoas encontram 1000 argumentos para não atenderem, fugindo a esse propósito que é colocado aqui nesse texto. Adquirir segurança existencial como filhos de Deus. Em outras palavras, significa despertar a consciência de imortalidade em si, pela prática exitosa da mediunidade, se assim o fizesse, e de perceberem a vida como um campo de aprendizagem e não de aproveitamento de prazeres sensoriais e de uma vida voltada exclusivamente para a satisfação do corpo. É isso que leva, de uma forma mais generalizada, aos fracassos dos projetos reencarnatórios. Mas a espiritualidade tem muitas esperanças de nós, porque ao nos mandar livros como esses que estamos aqui estudando, intentam que, com essa nova análise e incentivo nessas obras, haja cada vez menos quedas e menos fracassos na área da vivência da mediunidade com Jesus. E esperamos que, de fato, esse esforço reiterado da espiritualidade seja suficientemente forte para tornarmos bons aproveitadores desse esforço numa vida de prática exitosa da mediunidade com Jesus. Nós aqui encerramos as nossas apreciações. Esse vídeo estará depois no nosso canal no YouTube. Você pode ir lá assistir outras vezes. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Obrigado, até o próximo estudo. Muita paz para todos.